Bom, para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre essa história envolvendo o Rony, né? Então eu vou deixar primeiramente aqui o portal que perguntou, né, sobre se a torcida aceitaria essa volta do Rony ou não, que é aí então o Central do Cruzeiro, é isso, Central do Cruzeiro, valeu demais, onde teve uma grande repercussão lá nas redes sociais e eu diria que, no geral, uns 60% da torcida aceitaria e, pô, com todo respeito, né, mas o Rafael Elias hoje que é o reserva nessa posição de centroavante. Se você pensar no Rony, por exemplo, na minha opinião não tem nem comparação, tá? Acho que é um cara que seria muito interessante para o Cruzeiro. É claro, do ponto de vista financeiro, não sei até que ponto o Cruzeiro estaria disposto a fazer um investimento nele, que seria bem alto. Só para você ter uma ideia, ele foi comprado por 38 milhões de reais, né? Junto ao Atlético Paranaense, e isso foi há muito tempo, em 2019 ainda. Então, tipo assim, hoje eu diria que ele tem um valor de mercado pelo menos ali na casa de uns 45, 55 milhões. Até porque aqui no Brasil ele não está valorizado, mas vai ver, né? Quando o Palmeiras recebe a proposta dele lá da Arábia Saudita, não tem o menor interesse em negociar o centroavante. Que nesse ano, igual eu falei, não vive uma fase legal. Eu deixei aqui os números, 27 jogos no ano, é muita coisa. Ele deve jogar todo jogo no Palmeiras, né, cara? Meu Deus. 27 jogos, mas só 5 gols e 3 assistências. Se ele jogasse ainda como um ponta, que foi o papel que ele fez no Atlético Paranaense, no início dele no Palmeiras, tudo bem, mas ele tem jogado centralizado. Então é um número muito ruim realmente nesses últimos jogos. Mas eu diria que é o seguinte, se ele continuasse com essa fase de gols baixo e mesmo jogando com frequência, poderia ser mais viável pensar na sua saída, por exemplo, no ano que vem. Porque nesse ano ele já tem 4 participações em jogos na Série A. Com certeza em julho já vai ter chegado em 7 jogos, então para esse ano descartado. Mas para o ano que vem, acho que aí se continuasse nessa situação, poderia ser viável, só se o Cruzeiro fizesse um grande esforço financeiro, né? Aí pagar 40 milhões de reais para tirar ele do Palmeiras, mais aí 800 mil, 1 milhão e 200 mil por mês de salário. Eu sou o maior fã dessa ideia? Não, eu não sou fã realmente de trazer um jogador com esse nível de salário. A questão financeira para mim ainda é muito importante. É claro, é um jogador que entregaria muito. O contrato dele com o Palmeiras não está longe do fim, tem só mais 1 ano e meio, né? Até o final do ano que vem, de 2025. Mas um valor muito alto de salário e comprar ainda, né, por 50 milhões, um atleta de 29 anos, 50, 40 milhões, enfim. Eu acho muito alto e não seria a postura que eu queria ver aqui no Cruzeiro. Só lembrando que o Endrick vai deixar, né, o Palmeiras no meio do ano, e aí, na minha opinião, é natural, né, que o Rony assuma essa função como titular. E quem sabe não consiga dar a volta por cima também. Até porque os números dele nos últimos 5 jogos até que melhorou. 5 partidas, 1 assistência e ainda marcou 2 gols. Então tem conseguido dar essa volta por cima na temporada. Eu gosto muito, um atleta que infelizmente não teve uma passagem e uma sequência maior pelo Cruzeiro. Em 2015, né, chegou para a categoria de base vindo do Remo. No Remo ele tinha 5 gols em 22 jogos, já chamava muita atenção. No Cruzeiro jogou só pelo time sub-20, 6 partidas e 1 gol. E aí foi emprestado para o Náutico em 2016 e para uma equipe lá do Japão, né, 2 anos seguidos, muito bons. E aí então quando vendeu ele para o Atlético Paranaense, se eu não estiver enganado agora, por 3 milhões de reais. Aí no Atlético Paranaense 2018 bem discreto, mas 2019 e 2020 teve um desempenho, 2019, né, sensacional, e aí 2020 já foi para o Palmeiras. O Cruzeiro perdeu uma grana boa, hein? Se tivesse mantido pelo menos 20, 25% dele de uma venda futura, mas não foi o que aconteceu quando negociou ele junto ao Atlético Paranaense. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o jogador. Já falou algumas vezes do Cruzeiro também, né? Não tem nenhuma mágoa, até porque o Cruzeiro naquela época era uma bagunça. Inclusive quem não quis, né, a permanência dele foi o Mano Menezes, que quando foi contratado. Então eu quero começar falando com vocês sobre o Coutinho, que tivemos essa atualização no final de semana, né? Que eu vou deixar aqui as informações que tivemos. Que é um nome que eu já comentei aqui com vocês no canal, mas eu não acredito muito que virá, tá, gente? Tá aqui, ó. A ESPN Brasil confirmou que o Cruzeiro tem interesse na contratação do Felipe Coutinho. O Clube Celeste já até fez, né, uma consulta ao staff do atleta que deseja, né, voltar ao Brasil. O Cruzeiro sabe que ter o Coutinho não é uma tarefa fácil e não é só por uma questão financeira. Pesa muito nesse caso a relação do jogador com o Vasco, o clube com que o formou, né? E para o qual ele já declarou diversas vezes que gostaria de voltar quando retornasse ao Brasil. Então, assim, teria essa questão envolvendo, né, o Vasco e tudo mais, onde é o clube que ele foi revelado, mesmo não tendo muitos jogos como profissional, sempre teve essa identificação, né? Eu diria que hoje, com a situação do Cruzeiro e a situação do Vasco, acaba que o Cruzeiro tem uma condição financeira melhor, né? O Vasco está numa situação que nem sabe ainda se a 777 vai continuar como dona, e o Felipe Coutinho, então, poderia adiar, por exemplo, 1 ano, 2 anos, até a situação se resolver, né, com o Vasco, para ter esse retorno. Mas assim, vamos esperar para ver se vamos ter mais atualizações ou não. É igual eu falei, eu acho difícil não por conta dessa situação envolvendo o Vasco. Para mim, isso é até o de menos, viu? Porque para mim o que pesa mesmo é a questão financeira, gente. Não tem como falar que o Coutinho hoje é uma situação muito viável para o Cruzeiro. Até porque ele tem contrato com Aston Villa até o final de 2026, né? Então é isso, até junho de 2026.
contrato então de mais 2 temporadas tranquilamente, onde ele tem um salário gigante, né? Se não tiver enganado, mais de 7 milhões de reais livres de impostos. Aí vamos supor, ele vai abrir mão desse contrato com o Aston Villa para vir jogar no Cruzeiro e ganhar no máximo o Cruzeiro poder pagar 1 milhão e 100, 1 milhão, 1 milhão e 800, 1 milhão e 600, alguma coisa assim. Então eu acho difícil já por esse lado. Segundo, o Aston Villa liberaria ele de graça, por quê? Pagou 20 milhões de euros na temporada retrasada, né? Não, 2021-22, 20 milhões de euros, quase aí 100 milhões de reais. É claro, hoje o Coutinho vale 50, então poderia chegar a um acordo para pagar 50, mais 2 milhões de salário por mês? Não sei, mas eu sinceramente acho que não, porque acho que a questão financeira dele lá no futebol árabe, se ele quiser continuar por lá, ou qualquer um que seja na Arábia Saudita, na MLS, poderia ter propostas financeiramente muito superiores e ainda não desagradar, né, o Vasco e a torcida, onde ele é muito identificado. Então, lá pelo Al Ahly do Catar, 20 jogos, 6 gols e 3 assistências, desempenho razoável. Na temporada anterior pelo Aston Villa, jogou 22 partidas e 1 gol. Somente a primeira temporada que ele foi bem, né, 19 jogos, 5 gols e 3 assistências. É uma decepção, cara, porque o Coutinho basicamente parou de jogar em 2019, 2020, com 28 anos, 27 anos de idade. Acho que é um cara que eu gostava muito, sinceramente, se viesse para o Cruzeiro, por exemplo, e retornasse 10% do futebol dele no Liverpool, para mim já seria um dos melhores jogadores do Brasil e poderia até mesmo, quem sabe, voltar a ser convocado para a seleção com a Copa do Mundo, né? Porque estamos agora em 2024, ele voltasse, por exemplo, em junho desse ano ou pro ano que vem, ainda daria tempo dele se destacar aqui no Brasil. E, pô, ele só teria 32 anos, né? Ele faz aniversário no mesmo dia que eu, 12 de junho, rapaz. Então já tem 32 anos, na próxima Copa ele teria 34, super novo ainda, né? Não tem nem, perto de aposentar ou algo nesse sentido, e para uma posição que o Brasil está muito carente. Então, vamos ver, né? Meu sonho, né? Matheus Pereira e Felipe Coutinho no Cruzeiro parece até uma fora da realidade. Eu vou deixar aqui para vocês também o mapa de movimentação dele lá no futebol lá do Catar, onde tem tido uma nota média muito boa, 7.31. Dá para ver então que ele joga mais centralizado, é um meio ofensivo, raramente cai pelas pontas, tipo um ponta centralizado que vai chegar em profundidade, não. Mas agrega bastante, né? No caso, nesse meio de campo. E na minha opinião, se chegasse, por exemplo, ele jogaria mais centralizado, deixaria, por exemplo, o Matheus Pereira fazendo a dele pelo lado direito, cortando para o meio. Acho que o link vai estar aqui embaixo para vocês. E bora agora então falar sobre o Mina, ele que também é mais jovem, né? Até parece ser mais velho, mas não é. 29 anos de idade, que foi pro Cagliari nesse ano. Até que começou bem, eu pensei que ele ia jogar com mais frequência. Não foi o que aconteceu. Tudo bem, né? O último jogo dele aqui, ó, dia 11, agora de maio, no último final de semana. Derrota por 5-1 pro Milan. Foi titular nesse jogo, no último também, que inclusive ele fez gol. Mas longe de viver aquela fase que vivia no Palmeiras ou quando chegou no Barcelona com toda aquela moral, né? Só pra você ter uma ideia, ele foi comprado pelo Barcelona por 12 milhões, né, de euros. Então foi um valor altíssimo para a época ainda, 2017. E aí ele fica um tempo no Barcelona e nem foi tão bem. O Everton paga aí uma bagatela de 30 milhões de euros nele, né, cara? Caramba, que é isso, Everton? Na temporada 18-19, tinha chegado, jogou algumas partidas bem, assinou um contrato bem longo, comprado com um caminhão de dinheiro e não conseguiu jogar. Dá pra ver, temporada seguinte, 29 jogos, 3 gols, e aí ficou 2 anos no banco de reservas. Nesse ano foi para a Fiorentina e pelo Cagliari, onde tem tido um pouco mais de sequência. Enfim, acho um atleta excelente para o Cruzeiro. É aquela coisa, se ele tivesse, por exemplo, com alguns problemas físicos nesses últimos meses, sem conseguir jogar, por exemplo, o último jogo dele foi em outubro do ano passado, aí tá doido, aí eu acho que não compensaria, porque ele vai chegar com um salário gigantesco, né, sem dúvidas, para o Cruzeiro, então eu ficaria com o pé atrás. Mas não é isso, né, ele tem jogado com frequência. Se você for ver aqui, ó, só nesse mês de abril para cá, em maio, no espaço de um mês já foram 6 jogos disputados, em 40 dias basicamente, e tem entrado com frequência em campo, né? Nesse ano jogou também 3 jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né? Pela seleção colombiana, então ele ainda é convocado com frequência, e esses aqui são os jogos dele nessa atual temporada, ó, em 2024, dá pra ver que até que um número ok, né? Ainda na passagem pela Fiorentina e agora pelo Cagliari. Pode ser que ele volte, né, e dê conta de jogar com um nível maior de frequência, porque é um jogador que você tem que analisar também. Não está conseguindo jogar 15 jogos por ano, há pelo menos 2 temporadas e meia. Não espere, por exemplo, que ele vai chegar e fazer todos os jogos como titular, mas tendo um pouco mais de paciência, na minha opinião, pode ser uma ótima, né, opção para o Cruzeiro. Igual eu tinha mostrado ali também, o contrato dele só vai até junho. Eu gosto dessa questão dele também, a ofensividade que ele tem nos escanteios, na bola parada, com 1,95 m de altura. Ele tem um valor de mercado mais alto do que o Coelar, de 15 milhões basicamente de reais, só que a vantagem é que o contrato dele já está perto do fim, né? Então você não vai precisar, por exemplo, pagar para ter o atleta em definitivo, e acaba que fica bem mais viável, né, a parte financeira. Para ver aqui também o auge dele financeiro, né, quando foi aqui
saindo do Palmeiras para a equipe do Barcelona, e aí quando foi comprado por 30 milhões, cara, é muita coisa. E aqui então, né, foi de graça e agora por esse empréstimo, terminando agora o seu contrato. Gosto muito dos dois jogadores, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, você acha que tem que o Matos ir atrás desses atletas, você gosta, você não gosta, estou curioso para ver o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários. Outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal, falando sobre o Coutinho, sobre a possibilidade, por exemplo, do Mastriani, do Keno, vão estar aparecendo aqui na tela final agora, e nos vemos então aí numa próxima.